Salve, salve família Bugrina! Estamos começando aqui mais uma live pós-jogo, sendo realizada aqui no Instagram no domingo à noite, sendo que o jogo foi no sábado de manhã, ou seja, mais de 24 horas aí depois da bela vitória do Guarani sobre o Cruzeiro. E vamos aí comentar um pouquinho aí da partida. Domingo à noite, nossa, é tipo depressão total, né, cara? Porque você já fica pensando na segunda de trabalho e nada melhor do que falar um pouquinho de Guarani para poder amenizar um pouco, dormir tranquilo, sossegado e sereno. Vamos lá, vamos ver aqui quem que tá entrando na live e já vai deixando aí os primeiros comentários. Já vai chamando aí a galera aí para poder participar também. Você que não está inscrito no YouTube do Versão Bugrina, se inscreve lá, curte os nossos vídeos, comente, tá? Que todas as lives que a gente faz aqui no Instagram, a gente joga lá no YouTube. Que aí tem gente que prefere assistir no YouTube, que tem um conforto de assistir pelo YouTube, né? Da TV. Então, depois essa galera pode assistir também. Ó, o Gui Grish, o que o Maxwell fez para estar na seleção da rodada? Rapaz, fez muita coisa. Vamos explicar aqui. Marcelo Natolo, hoje sempre Guarani. Felpe Tavares, bela vitória. Bruno Viana, tá na live aí também, forte abraço. Zenan, boa noite, sempre Guarani. Eduardo Ikeguchi, a postura do time mudou completamente. Que mais aqui, ó? Luiz Henrique, CPS. O Regis foi noticiado que estava disponível, mas ele jogou hoje. Também vi. Também vi ele em campo. Ele estava até próximo lá das jogadas de gols lá do Curitiba. Salve para Bolívia, Felpe Tavares. Você está na Bolívia? Ó, o Raul Barros também aí na audiência. Quem mais aqui? Evaristo Montaguini. FB 2908. Fábio Pari Anchieta. Ontem era no mínimo 3. Ah, sim, cara. Vamos falar aí, né? Da partida. Vamos lá. Eu já gostei da escalação. De início, eu já gostei da escalação. Maxwell titular, né? Lutic titular. E aí a gente teve o problema, né, nas laterais, né? Por quê? Na lateral esquerda o titular Pereira não podia jogar porque é jogador do Cruzeiro. Seu reserva de imediato, Eliel, sofreu aí uma ruptura aí no joelho, tá uma situação aí difícil aí. Ele só vai voltar a treinar no final do ano, vai fazer cirurgia e, cara, já não dá pra contar mais com o Eliel. E aí a ideia era o quê? Improvisar, né? Que aí só tinha o Lutic e o Ramon de laterais, então a ideia era o quê? De colocar o Lutic na esquerda. É isso que foi noticiado durante a semana. Mas aí, de forma inteligente, né? O Moser deixou o Lutic na direita, que é a posição de origem dele, e deslocou o Ramon para a esquerda. Então aí já foi o primeiro acerto, né? Porque a gente ganha com o Lutic na lateral direita. A gente tinha falado na partida anterior, na live do pós-jogo do CRB, que o Lutic ele tinha entrado muito bem, né, contra o CRB. E, cara, e a gente até falou, não, ele merece ser o titular do Guarani já. Tem aquela situação de, ele não é tão bom do lado defensivo, né? Mas ele é muito bom do lado ofensivo e foi o moleque que decidiu o jogo, né, velho? O gol de cabeça que ele fez ali, cara, ninguém esperava ele surgiu do nada, velho. Belíssima visão do Giovanni Augusto, né? Que conseguiu observar o Matheus Lutic
bem fora da área, avançando, né, para o ataque, para poder concluir gol, e foi muito bem trabalhada. Mas vamos ainda falar, né, dessa questão aqui. E o pessoal vai chegando aqui, ó, na live. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, para a gente poder prosseguir aí com os comentários. Gui Alameda, BT, ontem vi um novo Guarani, time jogou muito. Felpe Tavares da Jovem, ele é da torcida Jovem Guarani. Ó, o Gui Alameda BT, já critiquei muito o Lutic. Marlon HSG, Guarani contratando Jamerson, lateral esquerdo de quem? De quem? Diz aí. Bruno Henrique Costa, aquele gol perdido do Lucão foi brincadeira, chegou cansado na frente do goleiro. Também a gente vai falar sobre isso, ó. O Marlon tá dizendo que é do Azures, de Pato Branco. Será que esse cara é bom, mano? Comenta aí. Lalinho Oliveira, Lute que é bom. Alexandre LCL, avante meu bugre. Galera aqui tá entrando na live. César Tavares, respeita o bugrão. Aí, ó, César Tavares 90, Bolívia, TJG tá presente. É, tudo nosso. Parabéns aí pra torcida jovem do Guarani, que recebeu os alunos da Unicamp, né, índios alunos da Unicamp, levaram pro Brinco de Ouro para conhecer o brinco, e nada melhor do que conhecer o Brinco de Ouro com vitória. Então os índios deram sorte pro Guarani também. Muito bom, parabéns. Então, aí... Então, Pereira não jogou, né? O Moser teve que fazer esse improviso, né? Jogou o Ramon para a esquerda, o Lutic permaneceu na direita, a zaga permaneceu com João Vitor e Derlan, o meio, 3 volantes, a mesma coisa, Vilela, Silas e Persson. E a diferença do jogo contra o CRB foi lá na frente, que o Bruno José, que também é jogador do Cruzeiro, não pôde atuar, né? E aí foi que entrou o Maxwell. Maxwell entrou. E também teve uma modificação, né? Que o Vitinho, ele foi o titular lá contra o CRB e deu lugar pro Iago. Eu acho que o Vitinho tinha que ter jogado também, né? Mas às vezes é uma opção técnica aí, né? Eu acho que o Vitinho, na partida contra o CRB, ele jogou um tempo só, a gente já explicou, né, que no segundo tempo o Moser precisava de uma referência no ataque, então tirou o Vitinho para poder colocar o Lucão, mas eu ainda acho que o Vitinho ainda vai conseguir espaço nesse time. Ele vai conseguir espaço, ele entrou bem lá contra o CRB. E, cara, logo no começo do jogo, o Silas deu um passe errado ali no meio de campo, e o primeiro perigo de jogo foi do Cruzeiro, né? E aí o Kozlinski já fez a primeira boa defesa com o pé esquerdo, né? O Cruzeiro, ele não ameaçou muito, né? Mas assim, as chances que o Cruzeiro teve, né, para poder marcar, assim, o Kozlinski estava muito bem posicionado, conseguiu, fez outras defesas com o pé também, e o Guarani não tomou nenhum gol, né? E aí, vamos lá, Maxwell o Cruel, destaque do jogo, hein? Com 7 minutos e meio, ele rouba a bola, vai levando para a entrada da grande área, vai abrindo, vê o Iago do lado direito sozinho, toca para ele, e o Iago joga para a esquerda, chuta, primeiro perigo de gol no jogo, com participação do Maxwell. Maxwell toca para o Iago finaliza, a bola passa por cima. 11 minutos de jogo, o Maxwell avança, toca para o Giovanni Augusto dá um belíssimo passe. Cara,
O passe que o Giovanni Augusto deu parecia aquelas cavadinhas de futebol de areia, sabe? Parece que ele enfiou o pé assim, ó, por baixo da bola e levantou o pé e cruzou perfeitamente pro Ludic, cara. Que veio correndo e meteu de cabeça, conscientemente, né? Deslocando o goleiro lá no cantinho, sem chance. 1-0 pro Guarani. Atenção aí nessa jogada aí do Maxwell. Quando vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada aí nos melhores momentos. Quando o Maxwell ele avança, tem 4 jogadores do Cruzeiro entre eles. Maxwell tá aqui, ó. Quando ele avança, tem um quadrado de jogadores do Cruzeiro. Esse jogador aqui é que vocês estão vendo aí por cima, mas é o jogador que está mais para a esquerda. Quando ele se aproxima do Maxwell, é aquele momento que abre a marcação que estava no Giovanni Augusto. E ele toca entre todos esses caras para o Giovanni Augusto, que consegue avançar e faz um belo cruzamento. Então o Maxwell ele teve importantes participações no jogo, que foi de atrair a marcação do Cruzeiro para ele e abrir espaço para o Giovanni Augusto, para o Iago. Então, nesses 2 lances já teve participação do Maxwell, né? E aos 17 minutos de jogo, o Cruzeiro saiu errado no meio de campo, deu um toque para a esquerda, que aí o Lucas Ramon já pegou a bola. Nessa que ele pegou, ele já tocou pro Maxwell. O Maxwell devolveu pro Lucas Ramon enfiado, que avançou e chutou cruzado, que aí o goleiro do Cruzeiro espalmou, né, para escanteio. Então, cara, as 3 primeiras chances de gol do Guarani, sendo que uma delas foi concretizada a gol, as 3 melhores chances, teve participação no Maxwell, né? Então, para quem comentou aqui, mas por que o Maxwell foi escolhido o destaque da rodada, né? Maxwell e Ludic foram escolhidos na seleção da galera, né? Voto popular do Twitter. Então, o Maxwell ele foi muito importante nessa partida. Maxwell, Ludic, Maurício Kozlinski, mano, foram os melhores jogadores do Guarani nessa partida. Destaque também para o nosso meio de campo. Cruzeiro tentava arrancar, furar a nossa defesa. Nossa defesa fez vários desarmes, sabe? Mano, os caras sem chance para eles, sem chance. Parecia que a gente tinha uns Casemiro ali no meio de campo ali, desarmando todas as jogadas do Cruzeiro. O pessoal tá entrando aqui, muito obrigado aí pela audiência, né, nesse domingão à noite aqui. Que mais aqui? Júnior GFC, Maxwell Cruel, Felpo Tavares, agora o bug começa a subir na tabela. Que mais aqui? Já eu vou falar do VAR também, hein? Se o Guarani ganhou do líder, com certeza tem capacidade sim para chegar lá na ponta. O pessoal já virou a chavinha, né? Já tá com mais confiança. Dudu.oficial04, qual seria a sua escalação contra o time do Bahia? Porque o time deles é bem veloz. Então vai voltar o Matheus Pereira, né? E na lateral direita é Ludic. Pra mim tem que ser o Ludic, tá? Pra mim, cara, já de rodadas atrás, o Ramon já era meu titular direito. Pra mim o Diogo Matheus perdeu espaço. Agora que o Diogo Matheus tá machucado, né? E agora que o Ludic conseguiu o espaço dele, pra mim tem que permanecer com o Ludic, né? Não que o Ramon esteja mal, mas pra mim, questões... E tá jogando em casa, velho, vai jogar em casa, vai no Brinco de Ouro, eu vou de Ludic, né? Que aí o Guarani tem que impor o seu ritmo de jogo. Marlon HSG, Jamerson Bahia, jogou 4 anos em Portugal, voltou esse ano para o Brasil para jogar no Azures. Fez bons jogos até agora.
Vou dar uma pesquisada depois. Luiz Henrique CPS. Achei uma surpresa agradável o Maxwell. Em compensação, o Iago ainda está devendo. Cara. É aquele jogador que tem velocidade, aí ele tem uma chance ou outra, tenta fazer alguma coisa, mas ainda tá devendo um pouquinho, né? Mas eu acho que vai melhorar aí com o Moser. Essa questão, esses jogadores que nem o Maxwell, quem não viu o jogo vai falar assim, ué, o Maxwell não fez gol, continua com 500 jogos no Guarani e 0 gols. Mas, mano, a assistência do gol do Ludic foi do Giovanni Augusto, mas quem tocou pro Giovanni Augusto foi o Maxwell, né? Maxwell tocou pro Lucas Ramon, se o Lucas Ramon tivesse feito o gol, a assistência do Maxwell. Maxwell roubou a bola, tocou pro Iago, o Iago chutou para fora, se o Iago tivesse feito o gol, assistência do Maxwell. Então tem alguns números que não aparecem, né? Porque até o outro jogador não conclui, né, a jogada, né? Não efetua em gol, né? Então, assim, ele continua com... ele tem uma assistência, né, do ano passado, se não me engano. Mas ele foi o melhor em campo. Walter Souza. Mas me parece que o Giovanni Augusto só gosta de jogar bem contra time grande. O Giovanni Augusto, ele dá umas... Não é só o Giovanni Augusto, né? Mas é o time todo, né? O time todo. Tanto que na semana eu tava muito confiante, cara, dessa partida. Porque esse tipo de partida é o tipo de partida que o Guarani gosta, né? O Guarani do Daniel Paulista amava, né? Jogar contra time grande, né? Perdeu um ou outro jogo, né? Os demais sempre batendo de frente, né? Ganhamos de São Paulo, empatamos com o Santos, né? Empatamos com o Corinthians, no ano passado ganhamos do Vasco. Então, o Guarani gosta, né? E, para nossa felicidade, o próximo jogo é contra o Bahia. Então, mais um jogo importante, mais um jogo grande que vai dar um ânimo aí a mais pro elenco para poder, né, ganhar mais uma partida. O Agasal tá falando, ele é habilidoso, parece que falta confiança. Não sei de quem que ele tá falando aqui. O Fernando Lovato, você é fera demais. Você que é fera demais, meu. Belíssimo trabalho aí de vocês aí no Planeta Guarani. E muito boas as perguntas que vocês fazem da nossa mídia alternativa, né? Tanto o Planeta Guarani como o Bugricast sempre fazem ótimas perguntas nas coletivas e também no pós-jogo, né? Com os nossos técnicos. Cizenan, zaga também foi muito bem. Ed Camisa, só precisamos ensaiar melhor o contra-ataque. E Walter Souza, o que dessa vez melhorou foi a bola aérea, praticamente ganhamos todas. Sem chance pros caras, sem chance pros caras. Os caras, no primeiro tempo teve aquele lance lá do Edu, né, que ele de frente pro gol, de fora da área, chutou, e o Kozlinski fez defesa, né, novamente com o pé esquerdo. Teve uma de chute cruzado também, que o Kozlinski deu uma espalmada. E assim, mas nada de perigoso aí do Cruzeiro, né? No segundo tempo, o Guarani já não teve tantas chances. No segundo tempo, logo no começo, o Maxwell recebeu um cruzamento de cabeça, jogou para fora, né? Teve um lance também do Giovanni Augusto, que ele bateu, né, na diagonal, tentando tirar do goleiro, também passou perto. E o Guarani deu alguns sustos assim, né? Tanto que, aos 36 minutos, Lucão cabeceou, bateu na trave, voltou para ele, foi pro gol, a bola entrou completamente, todo mundo comemorando o gol, eu vendo pela TV comemorando o gol. Mano, eu assistindo o jogo pelo celular, velho, que eu esqueci de pagar aí a minha assinatura aí e acabei ficando
ver o jogo na TV. Até com um micro celular eu consegui ver que foi gol, cara. E os caras não tiveram vergonha na cara, velho, de chamar o VAR, chamar o Jean-Pierre lá pra poder assistir. A decisão veio do VAR lá, pro fone lá do Jean-Pierre. Não, foi de boas. Não entrou não. Porra, sacanagem, velho. Entrou completamente, né? Tá rolando aí nos Instagram da vida aí aquele lance invertido, né? Visto pelo lado do tobogã, que mostra claramente que a bola entrou, né? Já na imagem da transmissão, já dá para ver muito bem que a bola entrou. Então, na rodada passada, o Cruzeiro tinha sido prejudicado, né? Por um lance lá que foi traçado errado. E aí agora, acho que quiseram compensar, né? Conseguiram, né? Porque não, não deram gol do Guarani, mas graças a Deus o placar se manteve, né? 1-0. E no finalzinho do jogo lá, o Cruzeiro meteu uma bola no travessão e, porra, velho. Se tomasse mais um empate no final do jogo, eu ia desistir, né, velho? Eu ia desistir. E no finalzinho da partida, praticamente o último lance, Nicolas Careca isola a bola pra cima, pinga lá no meio de campo, Lucão do break ganha na corrida, Lucão do break e o goleiro cara a cara perdeu a chance de, né, sacrificar qualquer chance de eliminar qualquer chance de sofrimentos maiores aí pro Guarani, né? Eu olhando assim o lance, porque assim, o Lucão ele é durão, né, velho? Sabe, pesadão, então ele não ia fazer que nem o Romário, né, jogar pra direita, que nem um gol lá que o Romário fez acho que nas eliminatórias, né, pra Copa de 94, que deixou o goleiro lá no chão, acho que é o goleiro do Chile, do Uruguai, não sei, e fez o gol. Aí o que que ele pensou? Eu vou jogar entre as pernas do goleiro. Nisso que ele tocou, o goleiro já, né, fechou o espaço lá, já colocou o joelho no chão e já fez a defesa. Então, na próxima vez, Lucão, ou você joga para a direita, ou você joga para a esquerda, ou você joga por cima do goleiro, né? Vê uma alternativa melhor aí. Graças a Deus, esse seu lance aí não fez falta pra gente. Gilmar Sanches, boa noite, tamo junto. Michel Borges, 81, mas o time não chuta no gol, atacantes não fazem gol. Mais uma vez, o Guarani ganha uma partida com um gol que não é de atacante. Cauã Vinícius, em minha visão, o Lucão está bem cansado. Não é o primeiro jogo que ele gol de escanteio de cara com goleiro. É verdade, Teve outras partidas aí, contra o CSA, né? Que ele perdeu uns lances lá, que não poderia perder, cara. Bem pensado nisso. E o Venuto, né, velho? Quase faz um gol olímpico também. Então entrou bem também o Venuto. Tá com ânimo aí renovado. Ó, Leandro Santos também, ó, goleirão aqui do Guarani na Série C. Entrou aqui também, ó. Menezes.agro, você acha que em jogo grande a turma supera mais, versão? Thiago Bugrino de Goiânia. E aí, mano? Com certeza, né, cara? Tem mais visão, né? Tem mais mídia. Time de capital, né? Cruzeiro, time de capital. Agora vai pegar o Bahia, time de capital, né? São times aí que, mano, certeza que ano que vem vão estar na Série A. Então, os caras se doam mais, né? E assim, até eles se doando mais nessas partidas, quem sabe, tipo, Bahia tá na Série A de 2023. Aí ele vai montar um elenco da Série A. Aí ele fala, vou dar uma olhada no Guarani lá, o que tem de bom. Tem um carinha lá que jogou bem contra nós, vamos dar uma olhadinha. Então, os caras pensam, né, velho? Por isso que quando tem jogo grande, eu acho que eu fico mais sossegado do que contra o Vila Nova da vida. Aê, Urbano. Fala, irmão, você acredita no acesso ainda? Porque eu acredito. Aí tem que ser muito bom, né? Mas não é impossível, né?
nós como os torcedores, a gente pensa, assim como o treinador também, né? Pensamento de treinador, vamos pensar na próxima partida, né? É uma partida de cada vez. Então a gente vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai se posicionando, né? Ó, o Guarani tá com 17 pontos em 17 jogos. É o 18º colocado. Em 17º tá o Náutico com 18. Em 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento é a Chita com 18. A Chapecoense está com 18 em 15º. Aí, se não me engano, tem um Operário com 19. Tem outro time com 20. Então, mano, se ganhar a próxima partida, mano, vai subir pra caramba na tabela. Então a gente vai ganhando e vai buscando uma nova posição, um novo posicionamento na tabela. Opa, eu já não tô mais na parte de baixo da tabela, né? Eu já não tô da metade para baixo. Agora, opa, tô entrando aqui, ó, da metade para cima. Então, o primeiro objetivo é sair do Z4. Depois é sair dessa segunda metade da tabela. E aí a gente estando lá entre os 10, é se aproximar cada vez mais os 4, né? Mas também não pode demorar muito, né? Porque os times que estão lá em cima já estão se destacando demais, né? Cruzeiro mesmo, vixi, se continuar nesse ritmo, vai subir com os pés nas costas. Walter Souza, comentaram que estava chegando o Isaac do Vasco. Ele joga bem? Não conheço, né? Chegaram a falar que acho que ele foi revelado no Grêmio, parece que jogou bem lá. Ou seja, ele disputou 6 ou 8 jogos esse ano, não fez nenhum gol. É mais uma aposta. É mais uma aposta no time, tá? Então, como todas que a gente já fez esse ano. Cauã Vinícius, será que tem chance do Regis voltar? Volta, Regis, que você vai fazer bem pro Guarani e o Guarani vai fazer bem para você. Gilmar Sanches, a mudança de treinador de goleiro parece que deixou o nosso goleiro mais confiante na saída. O treinador de goleiro foi indicado pelo próprio Maurício, né? Os dois trabalharam lá no Atlético Goianiense, então eles conhecem, né? Se conhecem muito bem. Então, com certeza, cara, é uma renovação, né? E o Kozlinski foi destaque no Atlético Goianiense, né? Então, esse preparador de goleiro, ele veio para somar mesmo. Não só o Kozlinski, mas os demais, né? O que mais aqui, ó? Dudu Oficial, gostei de uma coisa na zaga, muita vibração e garra. O Cruzeiro teve 10 escanteios, a zaga tirou todas. Isso é muito difícil de acontecer em um jogo. Parabéns pra zaga. Muito bem. A zaga foi muito bem. A zaga... A gente não tá passando sufoco aí, né, nos cruzamentos. Parece que o Cruzeiro teve uns 14 escanteios aí. Nenhum deles levaram perigo. Parabéns aí pra zaga João Vitor e Derlan. Foram muito bem. Que continue aí, né, no time titular. Ah, mas tem o Ronaldo Alves, que não sei o que. O Ronaldo Alves também joga bem, cara. Mas o que tá dando certo não precisa mexer. É que nem quando eu disse, cara, quando o Hernando conquistou a vaga de titular, velho. Aí o técnico foi e tirou o Hernando pra colocar o Castan. Ah, o Castan poderia estar treinando bem, né? No... Cara, mas assim, você estar treinando bem é uma coisa quando o seu jogador titular não tá jogando bem. Aí você faz a substituição. Mas se o titular tá jogando bem, cara, tem que manter o titular, velho. A gente não tem que colocar um outro cara porque ele ganha mais. Ah, ele foi contratado para ser titular. Não, tem que ficar no time quem tá jogando bem. Não quem ganha mais. Que mais aqui? O Matheus F. Castro. O que o comentarista do Premier disse na transmissão? Não assisti, tô aqui na Irlanda e estava trabalhando na hora. Mas assim, que parte né, do contexto, né? Mas assim, no geral, o Guarani foi bem elogiado, né? O Guarani fez um bom jogo, né? Fez muitos desarmes, foi seguro, foi pra cima, ditou o ritmo. E também jogar contra o Cruzeiro é diferente de jogar contra um CSA da vida, né?
Cruzeiro joga aberto, né? Então facilita também o nosso jogo, né? Então tem mais espaço para poder jogar. E aí eu disse, né? Naquele lance, um lance do Maxwell, tinha quatro caras em cima dele, né? Então teve uma boa marcação, mas mesmo assim o Guarani também conseguiu espaços, né? Nessa boa marcação do Cruzeiro também. O que mais aqui? Eric Castro, gostei da postura do time, gostei também. Vencer o Bahia é obrigação, opinião aqui do Ed Camisa. Sim, o próximo jogo sempre é obrigação, o outro também, e o outro. E se ganhar todos, a gente vai ficar feliz da vida. Pedro H.J. Oliveira, tem que lutar agora porque termina campeonato com os times subindo. Então, ó, assim, a gente tá terminando o primeiro turno agora, então, olha só o final do primeiro turno. Cruzeiro, Bahia e Chapecoense. Então o Guarani tem que começar a definir sua vida, porque no retorno, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense. Então é Cruzeiro fora, Bahia fora e Chapecoense em casa. Esses três adversários serão os três últimos pro Guarani. Então se o Guarani tiver numa situação crítica, mano, vai ser difícil. Então tem que definir sua vida assim com 5 rodadas de antecedência, né? Porque os últimos jogos serão bem difíceis. E aí a gente tá tendo um intervalo grande de jogo, entre um jogo e outro, mas vai chegar uma hora que vai começar, né, a ficar mais apertado, né? Porque o campeonato esse ano termina final de outubro, é dia 5 de novembro, se não me engano. Então vai começar, né, a exigir mais dos jogadores, né? Então a gente pode perder jogador lesionado, então tem que começar a somar ponto agora, pensar aí nos 45 pontos pra gente ficar sossegado, né, na Série B, pelo menos, né? Como a gente disse, né, subir pra Série A vai ser muito difícil, não por conta do Guarani, mas por conta de quem já tá se destacando, né, no campeonato. Professor Under, precisamos pôr os pés no chão e jogar nosso campeonato, que hoje é fugir da degola. Todo ponto é bem-vindo. Exatamente. O Marlon falando que o forte do Jamerson é a velocidade, lateral esquerdo muito rápido. Que mais aqui, ó? Ladeira.rafa, o Vagninho no lugar do Iago já ia dar uma bela ajudada. Vagninho eu aprovo, hein? Matheus Castro, 12, desculpa, o comentarista da arbitragem no lance do Lucão. Pera aí, deixa eu ver. Eu não lembro, velho. Não lembro o que falou. Que na verdade era aquela mina lá, Fernanda Colombo lá. Mas o próprio narrador, ele já disse, foi gol, né? E aí não chamou o VAR, e tipo... Mas ela, se não me engano, ela falou que foi gol, cara. Todo mundo lá da transmissão falou que foi gol. Roberto Delegar, melhorou o desempenho com a troca do treinador de goleiros? Melhorou, com certeza. Era algo muito criticado pela torcida, né? A torcida via muito isso, né? Não teve muitos cruzamentos, né, na área. Agora o Kozlinski, mano, cuidado, velho. Você tá querendo driblar demais, velho. Aquele lance lá que você recebeu lá, deu corte lá no jogador do Cruzeiro. Ixi, pelo amor de Deus, quer matar o bugrino do coração? Faz mais isso não, dá um chutão, já era. Pelo amor de Deus. Uma hora isso aí pode dar errado. Bueno 87, bora Bugrão. Flávio Crestan, salve família. Aí, ó, Walter Souza, nessas horas o Alanzinho e o Pablo eram melhores que o Iago. Eu queria muito o Alanzinho de volta, cara. Se o Guarani pudesse fazer um esforço aí, trazer. Eles foram a favor do VAR, que o lance era ajustado no gol do Lucão. Mano. Então, e assim, tipo, a decisão foi do VAR, né? Ele nem chamou o Jean-Pierre pra poder olhar na TV. Pra eles foi claro demais que não foi gol, né? Mas assim, quando se tem uma situação que não é... que gera dúvidas, que você não tem certeza, então tem que validar o gol, né? Então é porque não chamou o VAR, né, cara? Mas assim, tem as gravações, né? Do que o pessoal fala no VAR. Mas como não chamou, eu acho que não vai ter gravação, né? Do que eles decidiram.
né? Eu acho que eles não quiseram se comprometer, né? Assim, na cabeça deles não foi gol, não quiseram chamar o Jean-Pierre pro VAR para não ter gravação. Tô achando isso. Senão eles iam se comprometer mais ainda, né? Mas é isso, galera. No geral aí o Guarani se portou bem contra o Cruzeiro. Maxwell o Cruel, o melhor em campo. Parabéns, Maxwell, né? Que ele seja o novo Bruno Sávio do Guarani, né? Bruno Sávio foi muito criticado no Guarani, deu a volta por cima, se tornou um jogador assim essencial, né, no elenco. E assim, o Bruno Sávio, ele era muito injustiçado. Ele era muito injustiçado. Eu acho que pegavam muito no pé dele, porque assim, a gente exige de quem pode nos oferecer alguma coisa de bom, né? Então deve ser, tipo, deveria ser essa a visão da torcida, do Maxwell, tipo, a gente tem motivo para poder criticar ele, né? Mas assim, ele pouquíssimas vezes teve chance como titular. Acho que essa deve ser a segunda partida dele como titular. E jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. Maxwell foi o melhor em campo. Parabéns. Pra mim é titular. No jogo contra o CRB eu já tinha falado. Eu colocaria o Maxwell de titular no jogo contra o Cruzeiro, no como um 9, né? E deixaria o Lucão no banco mais uma vez. E o Lucão, na partida passada, no CRB, ele também entrou bem no segundo tempo. Ajudou, né, o Guarani no segundo tempo contra o Cruzeiro, meteu uma bola na trave, fez o gol, né? Que o VAR não deu. Teve a chance de fazer um gol no final. Então, assim, ele também teve uma boa participação. Então eu manteria esse time aí, né? Eu manteria esse time aí. Né? Então, vai voltar o Matheus Pereira e o Bruno José. Eu acho que o Matheus Pereira... acho não, né? Ele vai conseguir a vaga dele, né? De titular. Agora o Bruno José, já acho que não. Maxwell titular. Beleza? É isso aí. Parabéns, Guarani. Parabéns, torcida bugrina. Vamos comparecer aí no sábado, 18h30 contra o Bahia. Olha só, a CBF é uma bênção, né, cara? Porque ela colocou todos os jogos do Guarani em casa no final de semana. Praticamente todos os jogos no sábado. É o único dia que eu posso ir para Campinas assistir jogo, sábado ou domingo. E aí, exatamente nesse mês, eu tô fazendo um curso aí de bateria e eu não posso ir. Porra, meu. Pelo amor de Deus, hein? Me lasquei. Mas contra o Brusque eu vou no Brinco de Ouro. Agora você, torcedor bugrino que mora em Campinas, região, e pode comparecer ao estádio, compareça, porque com certeza você vai fazer a diferença. Beleza? Tem uma pergunta aqui, o cara deixou aqui, ó. Ao Guilherme Nascimento, qual nome você traria nessa janela? Cara, Regis, né? Todo mundo fala do Regis. Mas assim, eu não conheço nenhum grande destaque, sabe, cara? Acho que eu tô bem ruim. Assim, se o Guarani falasse que eu ia ser o próximo superintendente do Guarani, eu ia ser muito criticado pela torcida, porque eu não ia conseguir trazer jogador, não. Ai, caramba, né? Tem gente aí que acompanha bem mais aí os outros times, né? Que pode indicar. Mas vai lá saber se não tem um destaque aí de série C, né? Mas, é, porque tem que ter dinheiro, né, cara? Pra trazer cara bom tem que ter dinheiro, né? Até pra você tirar um Camilo da vida, da solta, você tem que ter dinheiro. Então, é difícil. Esse trabalho é difícil. Quando você não tem dinheiro, é difícil. Mas quem tem nomes aí, indica aí pro Guarani, manda um direct lá. Quem sabe eles dão uma olhada e vê com carinho. Beleza? Ó, já já esse vídeo aqui vai estar hospedado no YouTube. Você que não segue o Versão Bugrina no YouTube, se inscreva lá, curta os vídeos, comente, que aí a gente consegue espalhar melhor aí o nosso conteúdo. Ó, o Davi Lucas traria o Neymar, eu também, velho. O Neymar, Gabriel Jesus, um Messi para poder se aposentar aqui, mas a gente não consegue, né? Né não? Beleza, galerinha. Um forte abraço para você. Uma satisfação enorme poder encerrar esse domingo aqui, ó, com muita alegria aí e a sua presença, a sua audiência, tá bom?
Um forte abraço e aqui é Bugrão, ó. Bugrão, eu. Bugrão, eu.